Glória a Deus. Põe a bandeira aí, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, podem sentar. Que bom estamos aqui nesse dia especial. E eu quero falar para você que você é uma pessoa que está sendo perseverante, resiliente, não é isso? Resiliente, uma pessoa que mesmo em meio às dificuldades, você permanece lutando. Você permanece batalhando por aquilo que você acredita. E hoje já é a segunda semana desse propósito, a segunda de 4, né? Já de antemão quero informar vocês que na próxima segunda-feira, que é feriado, nosso culto vai ser antecipado, né? Vai ser às 18 horas. Isso é muito legal, o que Deus vai fazer aqui, muito especial. E depois teremos ainda o dia 28 para a gente finalizar. Aí o mês de maio vem com o pastor Jamil, glória a Deus. Então você fica nessa preparação aí, que no mês de maio o homem de Deus vai voltar com tudo nessas reuniões aqui com você. Você que está perseverando, ó, Deus multiplique vitórias sobre a sua vida. Eu quero comentar um pouquinho hoje com você sobre o Josué, porque nós estamos estudando sobre esse assunto do Jeová Nissi, e ele passa muito pela vida desse homem chamado Josué. Porque o Moisés, ele era o líder. Enquanto ele levantava as mãos, Josué, que era o guerreiro, estava lá embaixo, guerreando com o povo e logrando vitórias. E Deus estava dando para ele um bom desempenho. Tudo por conta da autoridade espiritual que estava sobre Moisés e ali estendendo as mãos em direção a eles com vitórias. Mas o Josué, ele tinha o seu mérito. A gente sabe que a responsabilidade espiritual era do Moisés, mas a condição de guerrear, ela partia de Josué. Ele tinha uma parte fundamental nisso. Semana passada, você vai recordar, que nós falamos aqui que ninguém trabalha sozinho, né? Ninguém que prospera, prospera sozinho. O Moisés prosperou naquela batalha, precisou de Arão e de Ur para segurar as suas mãos, e ele precisou de Josué e os homens lá embaixo para guerrear. Sim ou não? Deus deu vitórias. E o Josué, ele foi uma pessoa que depois da morte de Moisés, ele, por ser um guerreiro, ele assumiu a responsabilidade de líder do povo. E a diferença era muito grande, pessoal. Não dá para fazer comparações. A diferença era muito grande. O pastor já pregou aqui no altar, já comentou sobre esse assunto com a igreja aqui algumas vezes, eu me recordo. Falou, o Moisés, ele era um homem espiritual. Ele era um homem de ensinamentos. Foi para ele que Deus destinou os mandamentos para ele repartir com o povo. Ou seja, tudo que diz respeito à espiritualidade, aquela ligação com Deus. Tanto é que Deus falou para Miriam e para o Arão, né? Que eram os irmãos de Moisés. Com o meu servo Moisés eu falo face a face. Com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ou seja, o Moisés, ele era diferenciado. Só que chegou um tempo que Israel precisava de um homem para guerra. O povo, de uma certa forma, eles já tinham recebido de Deus a palavra, eles já tinham os mandamentos à sua disposição para cumprir, para executar, e eles já eram conscientes disso. E aí o Josué recebe aquela responsabilidade. Você vai lembrar que Deus falou com ele, olha Josué, você não deve temer, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora Deus falou uma coisa muito interessante para ele. O que Deus disse? Olha, não aparte o livro dessa lei da tua boca. Escreve ele, né? Pega esse livro dessa lei aí e promulga ele para o povo, para que eles não esqueçam dos mandamentos que eu dei ao meu servo Moisés. O povo agora, eles iam entrar num período onde eles iriam conquistar terra, eles iriam conquistar território, eles iriam prosperar na caminhada, só que eles não poderiam esquecer de quê? Da palavra. E o Josué é um homem quê? Guerreiro. Ele não era um homem espiritual. Ele era um homem que pegava a mão na espada lá e ia para a guerra, mas ele tinha que lembrar da palavra. Isso diz muito respeito ao que nós estamos estudando aqui do memorial, né? Que existe um memorial escrito diante daqueles que temem ao Senhor e que não se esquecem da sua palavra. Aí eu queria abrir com você, que a história é muito longa, né? Eu já quero pegar um pontinho final. Estou só trazendo essa introdução para você por conta disso. Mas antes de entrar lá, o Josué venceu pelo menos 36 governos, 36 reinos. Para ele chegar até ele começar a distribuir
as terras entre as 12 tribos de Israel, primeiro foram 9,5 e depois mais as 2,5 lá, né? Para ele começar a distribuir terra para todo mundo, repartir, esse aqui pertence a você, Naftali, isso aqui pertence a Azer, isso aqui pertence a Zebulon, esse aqui pertence a Dan. Até ele começar a fazer todo esse trabalho, ele teve guerras, onde ele se desgastou muito. Foram 36 reinos que ele venceu. Segundo o que a gente lê na Bíblia, em média, 36. 36 reinos, em média. Ele venceu, para depois ele poder sair distribuindo terra para o povo de Israel. Você lembra que eram 12 tribos, né? Aí o povo começa a ganhar as terras, mas não era apenas ganhar a terra, gente. Eles ganhavam a terra, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que edificar aquela terra, eles tinham que lavrar aquela terra. Eles tinham que começar agora a produzir naquela terra para que lá eles pudessem habitar, comprar, vender e assim sucessivamente, né? Assim como começa um lugar novo, uma cidade nova, um povoado quando começa, as pessoas começam a ter ali os lugares para elas poderem se locomover ali dentro, trabalhar ali dentro. Precisa de uma estrutura, né? Eles começaram a ganhar território, começaram a se estruturar. Aí chega um tempo da vida do Josué que ele já está chegando à velhice. Aí Deus vai falar algo muito sério com ele. Capítulo 13, você já conhece o texto, né? Mas eu quero entrar aqui com você antes da gente dar continuidade. Capítulo 13, versículo 1. Eu só vou ler um versículo com você nesse primeiro contexto. Olha só. Josué, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, ó. Era, porém, Josué, já o quê? Já velho, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isso aqui a gente já ouviu por várias vezes, mas me chamou a atenção no dia de hoje, enquanto eu meditava, né, sobre a trajetória de Josué. Porque o Josué, ele ouve isso da boca do próprio, não foi uma pessoa que chegou para ele e falou, Josué, você já percebeu que você está ficando velhinho e que ainda tem muita coisa para fazer? Não foi ninguém que falou isso para ele. Foi o próprio Deus que se apresenta a ele e traz para ele essa informação, que ele já sabia, né? Traz para ele essa informação. Josué, você já parou para analisar que você gastou muito a sua vida nas guerras, como era o seu ofício, liderou o povo, não permitiu o povo esquecer a palavra durante esse tempo. É fato que as pessoas muito se desviaram, seguindo outros deuses. Isso aí acontecia de uma forma corriqueira entre o povo naquela época. Tinha hora que eles se voltavam para as idolatrias, horas que eles se voltavam para Deus, né? Mas, não obstante a isso, eles estavam indo. As coisas estavam fluindo. Eles estavam ganhando território. Deus estava tendo misericórdia. E por amor aos seus servos do passado, ele estava cumprindo aquela obra. Aí Josué, ele coloca a mão na consciência e ele pensa, meu Deus, eu cheguei à minha velhice e eu sei que ainda ficou muita coisa por fazer. Trazendo para a gente aqui nos dias de hoje, irmãos, todo mundo aqui tem uma história de vida aguerrida, eu acredito nisso. Cada um de nós temos uma história, se todo mundo for parar para contar o seu relato, né? Desde quando saiu da casa dos pais até construir a sua vida, foram muitas coisas que aconteceram, muitos percalços. E você não venceu só 36 guerras, né? Claro que o Josué venceu 36 reinos, mas quando se trata de guerras foram muito mais do que isso. Mas nós vencemos muitas coisas durante essa vida. Vencemos muitas batalhas durante esse período. Muitas coisas nós perdemos e muitas outras Deus nos deu as condições de conquistar. Chegamos até aqui. E aonde que nós temos desfrutado disso? Hã? Aonde que nós temos desfrutado disso? Deus estava falando com Josué o seguinte, você já chegou à velhice e você ainda não desfrutou de nada disso, Josué. De nada daquilo que você pleiteou durante esse tempo, você ainda não desfrutou de basicamente nada. Isso aqui é para a gente repensar um pouquinho. Porque as coisas que nós estamos produzindo, nós temos que vir e desfrutar disso, gente. Aquilo que nós estamos produzindo, nós temos que ir lá e desfrutar. Porque os anos vão passar.
E o nosso tempo vai se diminuindo, né? O nosso período aqui de peregrinar sobre essa terra vai diminuindo. Por isso que nas oportunidades que você tem de receber algo da parte de Deus, desfrute disso. Desfrute. Tem pessoas que elas se desgastam muito durante a vida toda, elas chegam a uma velhice, elas conquistaram até muita coisa, mas agora elas não têm como desfrutar. Elas não têm como desfrutar. A vida do Josué toda foi batalha, guerra. Vence o povo aqui, vence outro povo ali, se levanta outra situação, aquela terra Deus nos deu. Então nós vamos ter que ir lá, vamos ter que dissipar eles de lá para assumir. Ou nós fazemos isso, ou então vai ficar só nas palavras que Deus falou para nós. Eles iam lá e Deus dava vitória, sim ou não? Dava. Mas depois disso, outra guerra. Ele nunca parou para desfrutar de nada daquilo. Aí tem um companheiro dele, que você conhece muito bem, que era o Caleb. Eles foram espias juntos, né? Cada um representando sua tribo. Lá no livro de Números, no capítulo 13, a gente vê a história. Que eles foram e eles tiveram a boa visão da terra prometida. E falaram, se Deus se agradar de nós, essa terra é nossa. Todo mundo começou a difamar os demais, né? Os demais espias. E eles disseram, não falem assim. Essa terra é nossa. Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Eles já tinham essa expectativa desde quando eram jovens. Aí ele recebe aquela promessa, o Caleb, que ele entraria na terra. Ele tinha 40 anos de idade. O tempo passou, ele já estava velho, agora com 85. A Bíblia diz que ele também, né, tinha uma força, tal qual ele tinha 40 anos, agora com 85 ele tinha a mesma força. Mas o tempo tinha passado, os dias dele já tinham diminuído e ele ainda não tinha desfrutado. A gente agradece, a gente fala muito aqui que aquele homem foi uma pessoa diferenciada, porque depois de tanto tempo ele estava lá agora para receber a promessa. Mas os anos passaram, gente. Entende isso? Foi bom, ele esperou, né, 45 anos até tudo se concretizar. Mas será que era necessário esperar 45 anos? Será que Deus não tinha um tempo menor para dar para eles vencer aquelas batalhas, para eles ter mais tempo para desfrutar em vida? É isso que eu quero que você coloque dentro do coração hoje. Tem gente que está fazendo projetos aí a longo prazo, né? Isso é bom, porque tem coisas que realmente não vai acontecer da hora para outra. Quem tem expectativas maiores, as coisas vão demorar mais. Quem quer construir edifícios maiores, a probabilidade de tempo para construir aquilo vai ser maior. Isso aí é matemática, é natural isso aí. Agora, existem coisas que já era para estar acontecendo. Já era para estarmos, vou fazer igual o pastor Eduardo, para desfrutar. Já era para estar desfrutando, gente. Amém, pessoal? Tem coisas que já era para estar desfrutando. Não era mais para estar pleiteando. Já era a hora de estar comendo do fruto. Não era a hora de estar ainda plantando. Tem tempo que é de plantação ainda. Tem gente que está no tempo da plantação. Agora tem gente que está plantando enquanto já era tempo de colher. Alguma coisa foi acontecendo, o tempo foi passando e a pessoa não percebeu. E os dias estão correndo rápido. Se a gente for parar para analisar, estamos chegando em maio já. Daqui a pouco os cestinhos aqui já estão chegando aqui, ó, na metade. Você percebeu que eles não saíram dali? Continuam até... Olha lá, eu acredito que vai ficar até o final do ano. Tá lá. E o tempo está voando. Mais um ano da nossa vida está passando. E como que eu estou? Não, estou esperando. Tem uma pessoa que me disse que ele vai me dar uma oportunidade. Tem gente que ainda está nessa. Porque fulano de tal falou que ele vai me dar uma oportunidade, pastor. Tem gente que ainda está nessas condições. Tem que parar de ficar acreditando em promessas das pessoas e acreditar nas promessas de Deus, gente. Diga amém, gente? É assim que nós temos que perceber as coisas. Josué foi muito, né? Quando Deus fala isso aqui com ele, com certeza o coração dele deve ter ardido. Não porque ele estava negligenciando, mas porque realmente a demanda era alta. Passou muito tempo da vida dele batalhando. Ele era só um. Mas o tempo estava voando e ele não estava desfrutando. Aí ele vai distribuir ali as terras entre o povo. Vou pular um pouquinho com você. Capítulo 24. Ele foi distribuindo terra para todo mundo.
As tribos lá foram recebendo, cada um segundo a sua capacidade. Aí o Josué já está mais próximo agora da sua ascensão aos céus, né? Vamos usar esse termo. Aí vem o capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo de número 13. Vamos ler. Olha o que ele vai dizer aqui. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste. Ele está falando isso aqui pela boca de Deus. E cidades que não edificastes, e habitais nelas. E comeis das vinhas e das olivais que não plantaste. Agora, preste bem atenção. Pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito. E servi a quem? Ao Senhor. Como eu falei, naquele período que Deus falou com ele já estava entrando em dias. O tempo foi passando, ele foi repartindo para todo mundo as terras que haviam conquistado, beleza. Depois que ele reparte isso, ele fala o seguinte: olha, quero a atenção de todo mundo aqui. Vocês estão vendo aqui essas terras que vocês estão entrando e pisando nela, são terras que vocês não plantaram nela e vocês estão colhendo. São lugares que vocês não trabalharam, mas mesmo assim, vocês estão tendo ele por herança. Tudo isso aqui, as olivas, as vinhas, tudo isso aqui que vocês estão colhendo agora e desfrutando, isso aqui foi Deus quem deu a vocês. Tudo isso aqui que vocês estão conquistando agora, foi Deus quem entregou nas suas mãos. Se fosse apenas por mérito próprio, provavelmente nós não conseguiríamos. Mas eles tinham uma promessa: onde colocar a planta do pé, essa terra é vossa. Eles foram obedecendo essa palavra, e isso foi se concretizando na vida deles. Aí ele fala: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Ele lembrou da palavra que Deus falou com ele lá no início, quando Deus chamou ele: não aparte de ti o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Ele não esqueceu disso. E agora ele estava chamando a atenção das pessoas para essa comunhão. Porque se eles quisessem ir adiante, se eles quisessem conquistar algo a mais, provavelmente sem ele agora, né? Porque ele chegou o tempo da partida dele. Depois disso aqui ele vai morrer. Ele já estava com 110. Ele iria morrer logo. Mas ele estava deixando muito claro: agora, andem e temem ao Senhor com sinceridade. Tem pessoas que temem a Deus, pessoal, só por conta do momento. Infelizmente. Está passando por um momento difícil, a pessoa vem, se apresenta a Deus, demonstra aquele temor, aquela reverência. De tudo que o Senhor fizer, eu vou te honrar na minha vida. Mas logo que as coisas melhoram, o aperto passou, o que muita gente faz? Se ausenta. Se ausenta. Provavelmente tinha gente assim lá no meio deles. Não foi à toa que ele relatou isso aqui para o povo. Não foi por um acaso que ele olhou e disse: deve ter alguém fazendo isso. Não. Certeza que tinha. E aí ele traz esse relato: servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses que serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. A idolatria era algo comum. Infelizmente, gente. A idolatria era algo que fazia com que aquele povo se dividisse de Deus. Eles acreditavam em Deus, né, dependendo da ocasião. Graças a Deus, vou falar do nosso tempo presente agora. Nós não temos, graças a Deus, nós não servimos outros deuses. A religião, por exemplo, numa semana como essa, tem gente que não toma banho, não come, né? Tem gente que faz jejum e que não sei o que, é uma religiosidade. Passa a vida toda fazendo errado e acha que uma semana vai resolver toda a vida dela, né? Não é assim. A religião ensina totalmente errado para as pessoas as coisas. E elas, por não quererem obedecer à verdade da palavra na sua totalidade, seguem aquilo. Mas nós hoje amadurecemos, não temos mais a idolatria com relação aos ídolos, às imagens, que era o que eles tinham costume na época. Só que hoje muita coisa pode se tornar um ídolo.
inclusive o nosso trabalho. Se nós não vigiarmos, o nosso trabalho pode se tornar o quê? Um ídolo. Ele é uma necessidade extrema. Vamos usar esse termo. O nosso trabalho é uma necessidade extrema. Eu preciso dele. Eu preciso me servir do meu trabalho. Inclusive a Bíblia diz, digno é o trabalhador do seu salário. O que dignifica o homem é o quê? É o trabalho. O que faz o homem ser digno é ele ser um trabalhador. Né? Aí ele tem aquele povo ali, aquela disposição, distribui as terras para ele, mostra, foi Deus quem deu para vocês. Não pense em outra coisa não. Agora larga as idolatrias e sirva só a ele. Aí vem o mais bonito da história, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, às vezes vocês não quiserem, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa, ele trouxe uma responsabilidade para ele, mas ele deixou a critério das pessoas também tomarem uma decisão. O que diz respeito à minha função como líder do povo, que era guerrear, que era batalhar pelas pessoas, que era conquistar a terra como Deus havia prometido, eu fiz, eu cumpri. Demandei toda a minha trajetória de vida guerreando. Está aqui a porção da terra de todos vocês. Agora não se esqueçam de Deus. Vocês estão colhendo onde vocês não plantaram. Vocês estão construindo onde vocês não trabalharam para construir. Então, sirvam só ao Senhor Deus. Agora é o seguinte, se não quiserem, se alguém quiser servir aos deuses aí de acordo com o que ele acha que é correto, sirva. Se querem servir os amorreus, né? O Deus dos amorreus, que era essa terra que nós estamos aqui habitando agora, que eles foram tirados, nós estamos nela, vocês sirvam a ele também. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, o que diz respeito a mim e aos que são da minha descendência, aos que diz respeito à minha vida, todos eles vão viver no mesmo propósito que o meu. Todos eles vão continuar, né, nessa pegada aqui, construindo, crescendo, prosperando, mas sempre lembrando de Deus. Foi Ele que nos deu todas essas coisas. 16. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, e o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, e até o amorreu, o morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto és o nosso. Isso aqui eles prometeram. Eles prometem, né, de forma espontânea, sem nenhuma obrigação. O Josué deu a palavra, deu a direção. Agora ficava a critério deles. E eles vão lá e falam o quê? Não, nós vamos seguir só o Senhor. Foi Ele que nos fez chegar até aqui. Foi Ele que nos trouxe até esse lugar. Foi Ele que nos deu vitória sobre todas as situações que enfrentamos. Como poderemos deixar de servir esse Deus? Aí ele continua. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Eles já não tinham mais direito de errar, pessoal. Depois de tudo que Deus havia dado a eles, eles já não tinham mais direito de errar. E eu vou falar aqui sem sombra de dúvida. Nós que estamos aqui, que temos a vida que temos hoje, apesar de todas as lutas, que é normal, quando tivermos vida teremos luta, né? Apesar de tudo isso, nós não temos o direito mais de errar. Nós que estamos aqui, nós não temos mais o direito de errar. De se distanciar desse Deus que por nós tudo faz. Que por nós tudo supre. Que facilitou a nossa vida e que tem facilitado dia após dia. Tem coisas que nós não conseguiríamos ter conquistado se não fosse a presença de Deus na nossa vida. Só com a nossa habilidade humana. Eu tenho plena convicção disso. Tem coisas que só com a nossa habilidade humana, com a nossa inteligência, com o nosso bom raciocínio, nós não iríamos alcançar. E por quê? Porque Deus entrou na nossa história, as coisas foram facilitadas. Somos quem somos hoje. Apesar de ter muita coisa para conquistar ainda,
porque eu acredito que a nossa lida é essa, ainda tem muita coisa para conquistar. Mas nós estamos numa caminhada consolidada e nós estamos rumo à direção certa. Não temos direito de errar. E tem muita gente que se distancia, se entristece, que deixa de combater, que deixa de orar, que começa a olhar para outras coisas e deixa de olhar para a palavra. E ela só vai perdendo com isso, gente. Só vai se afastando com isso. Na continuação ele ainda falou, versículo 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Ele falou, olha, Deus ele continua à sua disposição. Ele é Senhor. Se você fizer o certo, se você estiver honrando a Ele, Ele vai continuar prosperando a caminhada de vocês. Agora, se apartarem dele, o mal sobrevirá a vocês. Lembra do que o pastor pregou aqui ontem? O cão que volta, né, ao vômito. É a mesma coisa. Né? Sabe que determinadas coisas não fazem mais parte da nossa trajetória, e a pessoa vai lá e comunga daquilo. Participa daquilo. Volta ao mesmo erro que ela tinha lá quando era velha criatura. As velhas criaturas faziam de tudo para ganhar proveito em cima dos outros, né? Pessoas faziam de tudo para ganhar proveito em cima das outras. Hoje, como servo de Deus, nós vamos fazer o correto. Amém, pessoal? Fazer o correto. O preço é X, então é X. Isso não vai mudar. Não, que a concorrência, não sei o quê. Deixa naquilo que é determinado por lei. Nós não vamos prosperar na ilegalidade. Tem gente que acha que por ele ser espertinho, ele vai conseguir alguma coisa a mais. E não vai. Ele vai ganhar até com as pessoas, pode ser que sim. Mas com Deus ela está perdendo. Porque ela está defraudando. Está defraudando aquilo que está ultrapassando o limite das coisas. A gente tem vários relatos na Bíblia de pessoas que fizeram isso e se deram mal. Várias. Aí vem na continuação, para terminar. 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram o quê? Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo e lhe propôs um estatuto e direito em Siquém. Aí ali depois, não vou comentar tudo, mas ele pega uma pedra e disse: essa pedra aqui é testemunha, porque ela ouve tudo que a gente falou, né? Ela é testemunha disso, apesar dela não falar, né? Mas a pedra é testemunha disso. Quando vocês passarem por aqui, olhar essa pedra, vocês vão lembrar do testemunho. E depois disso, ele sela. Ele diz: voltem vocês para suas herdades. A minha parte está cumprida. O Josué cumpriu a parte dele. Depois você lê a sequência do versículo 29 em diante, fala da morte dele. Deus o recolheu. Mas antes ele cumpriu toda a justiça. Falou com as pessoas: o que nós temos que fazer, nós faremos. Chegamos até aqui, tá bom? Não, ainda tem muita coisa para conquistar. Comigo não vai ser mais, porque a minha parte está se encerrando. Mas vocês têm uma trajetória grande pela frente. Vocês têm uma trajetória grande pela frente. Não esqueçam do seu Deus. E aí, para a gente terminar, vamos lá em Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Versículo de número, que a gente está estudando aqui, o 16. Diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com quem? Com seu companheiro. Você vê que o Josué, antes da sua morte, ele chamou todo o povo e falou com eles. Porque ele temia a Deus, né? Ele temia a Deus e falou com o seu povo. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Isso aqui é muito interessante,
Porque Deus promete que vai poupar. Nós já tivemos tempos de crise, pessoal. Já tivemos tempo de crise no país, já tivemos tempo de crise no estado, tempo de crise relacionado a uma determinada área, a um determinado setor, né, da economia do país. E tem pessoas que estão naquele setor que acaba sendo aplacado pela situação. Mas o servo de Deus, Deus fala que vai poupar. Amém, gente? O nosso salário vai ficar intacto. A nossa renda, os nossos clientes, os nossos fornecedores, aquilo que diz respeito ao nosso trabalho vai ficar intacto. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito. Deus vai poupar a nossa vida das crises. Existe um memorial para aqueles que o temem. Por isso que o Josué foi muito categórico com o povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou deixando um recado para vocês. Vocês têm que lembrar, tudo que vocês conquistaram até aqui, vocês estão pisando em terra, que foi Deus que deu para vocês. Vocês não trabalharam para ela. Vocês estão comendo da vinha aí e das olivas, porque foi Deus quem deu para vocês. Então não se esqueça do seu Deus. Aí ele promete, poupá-lo-ei, como homem poupa ao seu filho que o serve. Aí 18 para terminar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e aquele que não serve a Deus. E a gente tem que guardar isso como meta para nós hoje. Eu sou servo de Deus, pois eu vou permanecer nessa totalidade. Eu sou uma pessoa que Deus chamou para determinado propósito, pois eu vou ficar firme nisso. O Josué, até o último dia da vida dele, apesar dele não ter participado ou desfrutado de muita coisa, mas ele estava ali para dizer, a minha função eu cumpri. Não cheguei à totalidade porque sou mortal. Mas o que diz respeito à minha parte, ela está cumprida. Amém? Que Deus fale mais contigo. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.